Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. O objetivo dessa teologia é dessoterrar o marco mais importante que existe nas relações entre os seres humanos e Deus. Convido você para que a gente observe, para que a gente fique atento a esse tipo, as violações que são feitas sobre esse marco e o objetivo da Bíblia, quer dizer, os profetas sempre se levantaram quando a lei era soterrada. Então há uma associação muito clara, e inclusive citada por Jesus, a respeito da relação existente entre a lei e os profetas. Justamente por isso. Quando havia uma violação muito grave, os profetas se levantavam. Às vezes até um profeta muito simples contra um homem muito poderoso ou contra nações inteiras. No nosso caso, não se trata de profecia, se trata de restaurar o reino àquilo que lhe é próprio. A autoridade de Jesus Cristo, aquela autoridade que realmente é muito, muito, mas muito importante. Então, o nosso contexto aqui ainda é de Apocalipse desvendado. E a gente traz hoje uma parte muito importante, que vem logo após o trono de Deus, que é justamente o impacto do Evangelho no mundo, coisa que não foi sentido. Esse impacto do Evangelho no mundo não foi sentido nos últimos 2000 anos por causa da distorção das cartas do apóstolo Paulo, Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, promovido por Nero, que realmente transformou o cristianismo em algo bastante difícil de se lidar. Então, a gente procura trabalhar os meus vídeos, o meu ensino, procura trazer, além da lei, principal marco das nossas relações com Deus. Muito importante. Então, esses marcos a gente quer mostrar para as pessoas, olha por aqui, caminha por aqui. E um dos marcos mais importantes que a gente traz é a submissão a Deus. A principal consequência da distorção das cartas do apóstolo Paulo foi para destruir a lei de Deus, foi também destruir a necessária submissão do ser humano a Deus. Aquela submissão que o leva a pensar muito, de maneira muito séria no último dia da sua vida. Foi esse cuidado que Jesus nos ensinou, Não podemos conduzir a nossa espiritualidade baseado em coisas que não estão dentro de nós, porque Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. A religião cristã não pode ser uma coisa fora de nós, não pode ser um conhecimento contraditório em relação àquilo que nos faz imagem e semelhança de Deus. Então, esses marcos precisam ser dessoterrados, a começar pela lei de Deus. E uma das coisas que mais me preocupa, isso me preocupa muito, e eu tenho trabalhado até aqui em outros vídeos, eu tenho trabalhado nesses marcos. São marcos menores do que a lei, muitas das vezes eu diria até que é quase que invariavelmente decorrente dela. E eu convido você que realmente é um ser humano feito imagem e semelhança de Deus, ninguém nunca vai tirar isso de você, para que você possa abrir o seu coração para considerar sua relação com Deus. É normal o ser humano
dá uma voltinha, desde a sua adolescência até uma certa idade, ele dá uma voltinha, aquela caminhada a pé para ver se encontra Deus, quando não encontra, diz, ele não existe. Nosso pai Jacó fez isso. Não quer dizer que se ele não encontrar Deus, não existe. Muitas pessoas estão realmente nesse estágio. Eu passei por isso, imagino que você também. E o que nós trazemos aqui são ideias gerais que possam associar essa importância, a importância de Deus em nossas vidas, a uma resposta que a nossa alma esteja disposta a dar. Uma coisa fácil, uma coisa espontânea, uma coisa leve. Não aquela relação de ameaças que tem sido a religião. Ameaça, mais ameaça, mais ameaça. A exemplo disso é que eu comecei a fazer uma leitura livre da Bíblia depois de congregar na igreja presbiteriana por mais de 30 anos, ser curado de câncer e insuficiência cardíaca. Eu comecei a fazer aquela leitura independente, no sentido de dizer, eu tive excelentes aulas na igreja presbiteriana, no meu curso de catecúmeno em meados dos anos de 1980. Aí eu pensei, eu acho que dá para fazer essa aventura sem considerar o que me foi ensinado lá. Olha o que aconteceu. Eu comecei lá no capítulo 3 de Gênesis, que são os 3 primeiros capítulos da Bíblia, eu fui preso por uma armadilha lógica, que eu só consegui sair dela com o conceito de Deus que a dona, que a senhora, a irmã, me ensinou. O nome dela eu lembro, né? O nome dela não pode fugir da minha mente, que ela se tornou uma pessoa muito importante para mim, doutora Lia Veiga. Ela ensinou sobre o credo de Nicé, ela disse, olha, o credo de Nicé é o credo cristão. Foi o primeiro e único. Qualquer inovação que venha por aí é preciso se submeter ao credo de Nicé, que diz que Jesus Cristo é Deus de Deus, substância de Deus, gerado, não criado. Eu digo, aí eu comecei a sair dessa armadilha lógica. E a partir daí eu comecei a andar. E eu consegui ir até o Apocalipse com esse conceito lógico. Aí eu consegui, a partir desse ponto, eu consegui entender o que vem a ser, aquele apelo. De repente alguém te diz, você recebe Jesus Cristo como Deus? Aí você fica assim, pera, como é que é? Repete. Você recebe Jesus Cristo como Deus? De um modo geral, eles perguntam, você aceita Jesus? Mas a pergunta certa é essa, segundo a doutora Lia Veiga. Você recebe Jesus Cristo como Deus? Se eu pensar como a doutora Lia Veiga me ensinou, eu vou dizer sim. Porque ela me disse que Jesus é Deus de Deus, substância de Deus, gerado, não criado. Aí qual é o conceito que a gente vai... nós vamos remeter a que conceito? Aquele conceito que eu sempre falo em todos os vídeos, sobre o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo foi uma pulsão do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano, não foi retirado, atribuída a um ser humano, que é Jesus Cristo, isso na encarnação, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei. Quando ele foi morto, ele entregou essa porção do Espírito Santo, uma porção que havia sido atribuída, que não é bem uma entrega, para voltar a ser um com o Pai indistinguível, como ele está ainda hoje. É muito interessante. Você recebe Deus como Deus? Amém! E Jesus? Também. Essa é a maravilha. Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um. É isso que eu quero dizer para você. Vem te achegar a Deus sem medida. Vem te achegar a Deus com esse conceito. Vem fazer uma experiência que mais tarde eu vou te dizer em que consiste essa experiência.
Isso eu estou trazendo dessa maneira o assunto para mostrar que há Marcos a ser dissoterrado, Marcos a ser dissoterrado na nossa relação com Deus, porque elas foram soterradas pela teologia paulina, que diz que basta crer. A salvação é somente pela fé. Você não tem que dar nenhum passo em direção a Deus. Isso é que Judas chama uma doutrina que é verdadeira, nuvem sem água. É contra essa doutrina que Pedro Pedro se insurgiu, contra essa doutrina que Tiago escreveu escreveu uma paráfrase contra a carta aos Romanos. É contra essa doutrina que João define o anticristo e diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. E eu desvendei Apocalipse, assunto que eu trato com você, e também Daniel, principalmente Daniel, para mostrar exatamente como Deus vai destruir essa obra. É sem a força da mão humana. O que quer dizer isso? Ele está dizendo assim: eu vou dar o caminho das pedras. Eu vou mostrar tudo, eu vou deixar tudo muito claro. E é o que está acontecendo. Deus me deu revelação nesse sentido. E eu convido você para viver a sua vida, para procurar conhecer em Jesus Cristo, no seu Evangelho, o que vem a ser missionário. Missionário cristão é viver, ser o sal da terra e luz do mundo. É viver uma vida como Jesus manda. É pensar e estar disposto a falar sobre o que você crê e a esperança que há na sua mente, no seu ser, na sua alma. O nosso dia a dia, a nossa tradição cristã está cheia de verdades maravilhosas. E eu estou fazendo isso porque o nosso assunto é o impacto do cristianismo ou do evangelho no mundo. E a gente não pode negar que, apesar da distorção das cartas do apóstolo Paulo, Jesus não perde a batalha, não. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e tem mesmo, porque Jesus Cristo, conforme eu defini, é Deus. E uma abordagem ética linda, maravilhosa, nos leva a pensar a mais importante dela, esse é o marco da maior importância, que nós tenhamos sempre que nos lembrar que nós temos uma alma para Deus. Não temos que ficar julgando fulano, cicrano e beltrano. Jesus não manda julgar. E as pessoas, principalmente os paulinos, eles não gostam de que você feche essa porta para eles. Diz, não, o não julgueis é terrível, não vem de Deus. Pode fazer nada não, você só pode ensinar. Ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, ensinando-os a praticar todas as coisas que eu mando. Nada mais, nada menos. É só isso. Então, são esses marcos que eu pretendo dessoterrar essa coisa bonita de um reino de Deus que está dentro de você. De um reino de Deus que está dentro de você, de um Deus maravilhoso, de um Deus que não pode se submeter a qualquer coisa, que se coloque num pedaço de papel e diga, Deus se submete a isso aqui. Você só pode entender Deus a partir desse conceito, porque ele foi posto na Bíblia pela mão humana. Mas não podemos pensar que temos o privilégio de ter uma Bíblia debaixo do braço e Deus falando conosco de uma maneira que realmente não fale com mais ninguém. Porque Deus é Deus e todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. Ah, mas Deus fala somente através da Bíblia. Palavras verdadeiras, palavras exatas, palavras inerrantes, tem até os 3 Is. Inspiração, inerrância e infalibilidade. Eu só posso te dizer uma coisa, Deus nos deixou dicas, vestígios e pegadas. Mesmo
aquele ensino de Jesus Cristo, mais santo, foi transcrito a partir da opinião de um ser humano e posto no papel. É preciso se achegar a Deus na experiência que eu vou mostrar para você antes do final desse vídeo. Eu já disse para você bastante coisas que realmente faz parte dos nossos marcos. E eu quero, continuando o Apocalipse, estamos aqui em 5:13. Estamos aqui em 5:13. O assunto hoje não é um assunto, não é um assunto assim que ninguém conhece. É um assunto que as pessoas conhecem, mas é um assunto que ficou soterrado. O que é soterrado? É encoberto. Encoberto. O livro do Apocalipse, Deus me deu uma revelação, me dizendo através do seu anjo que o livro foi editado, e depois me mostrou as marcas da edição e eu tirei essa edição. E o livro ficou lindo e eu estou ensinando para você em toda autoridade a Jesus Cristo. Então, o que a gente traz hoje é o impacto do Evangelho no mundo e a falta dele. Por que não impactou? Por que os 4 cavaleiros do Apocalipse significam profecias terríveis? Significa não. Só tem uma profecia no livro do Apocalipse. É aquela do fim do mundo que se encontra em Apocalipse 6, 12 a 15. O resto tudo são realidades presentes quando Jesus fez a sua revelação, quando Jesus fez seu testemunho às igrejas, a João. Então vejamos só. O assunto passado foi o trono de Deus e agora a realidade mundana. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e não poderíamos ser iguais a Deus. Os anjos também foram criados semelhantes a Deus, mas não podiam ser iguais a Deus. Tanto assim que houve um anjo, a Bíblia não informa que tenha havido 2 ou 3, mas houve anjo de luz, que são aqueles criados juntamente com a luz, que foi Lúcifer, ele pecou. Então os anjos, se ele não tivesse a capacidade de pecar, eles seriam iguais a Deus. Mas os anjos glorificados, que realmente estão aprovados, eles não têm mais a capacidade de pecar. Quando Deus diz faz, ele faz. Assim acontece com o ser humano glorificado, que somos semelhantes a Deus e aos anjos. Se não somos Deus, somos anjos. Por que não somos Deus? Porque a gente tem uma pontinha de defeito com capacidade para pecar. Com capacidade para pecar. A verdadeira glorificação dos anjos só aconteceu quando eles foram aprovados. E o ser humano também só vai ser glorificado quando for aprovado. E ele puder se colocar diante de Deus por toda a eternidade. Em glória, em poder. Jesus disse, eu daria a você o mesmo poder que recebi do meu Pai. Então, eu procuro tratar os assuntos como ideia geral. Por quê? Porque fica mais fácil compreender. O ser humano, ele pecou e o pecado, ele foi realmente... Jesus trata o pecado de uma forma graciosa e misericordiosa. As cartas do apóstolo Paulo tratam o pecado e o pecador de uma maneira tão absurda que diz que os seres humanos já nascem no inferno, ou seja, pequenos demônios. Não é verdade. Então, qual é a realidade que as pessoas não explicam? É que o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus, mas não igual a Deus. Então a cobrança que é feita de pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos é que sejamos iguais a Deus. Isso não existe. Não existe. Fomos feitos com capacidade para pecar, mas não fomos feitos para pecar. Com o privilégio de nos colocar diante de Deus e viver dependente dele. É isso, mas com capacidade para pecar. Quer ver um exemplo?
Jesus foi feito de uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, semelhante a Deus. Ele pecou? Cadê que o maligno conseguiu convencê-lo? Ah, mas ele era guardado e o maligno não vinha realmente te tentá-lo. Veio te tentar, e ele não tentava e dizia, eu te tentei e agora eu estou convencido de que eu não posso mais nada. Ele dizia, até breve. É isso. Nós não somos iguais a Deus, nós somos semelhantes, mas temos uma marca. Nós temos a capacidade para pecar que vai se extinguir no último dia de nossas vidas, quando o corpo ficar para trás e o espírito for levado para o céu. Conforme está marcado lá a residência dos espíritos em Apocalipse 5, 11 e 12. Eu gosto desse versículo. Então, vejamos só. Vamos então analisar essa parte do Apocalipse. O que eu quero com isso é dessoterrar marcos importantes. Eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira por anjo do Senhor. Por isso eu não posso ter aquela autonomia total em relação a Deus. O que Ele requer de mim, eu tenho que fazer. Eu acho que não existe ninguém fora disso. Enquanto menos autônomos em relação a Deus, mais estamos perto de Deus, e isso é maravilhoso. Eu vou ler aqui um trecho que se encontra em Apocalipse 5,13. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, dizendo, aquele que está assentado no trono ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder, para todo sempre. Nós acabamos de ouvir os anjos dizendo quase a mesma coisa. O que os anjos disseram em Apocalipse 5, 11 e 12, que é muito maravilhoso esse versículo? Ele disse o seguinte, digno é o Cordeiro que foi morto, é no versículo 12, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então aqui estão sete atributos somente cabíveis a Deus. São 7 atributos que só são cabíveis a Deus, eu já até falei. De certa maneira, em certa medida, todos esses atributos podem ser cabíveis ao ser humano em algum momento de nossas vidas, mas tem que ser feito com muita parcimônia, com muito cuidado. Porque nós aqui na Terra nos agarramos a todos eles, principalmente a força, a riqueza e a sabedoria. O que é a força? É obrigar os outros a fazer, mais ou menos como legislar para os outros. A riqueza, a gente já sabe que Jesus nos ensinou contra Mamon, e a sabedoria. Jesus tem um julgamento muito terrível contra os sábios e entendidos. Ele diz que aos sábios e entendidos, Deus esconde o seu conhecimento. Então eu peço para você considerar essa verdade em sua vida. Então, vejamos só. Eu queria trazer mais uma definição do que vem a ser força. Do que vem a ser força. Força é quando você obriga outra pessoa a fazer as coisas. Nós somos obrigados a fazer todas as coisas em virtude de lei. A nossa Constituição, seguindo a todas as Constituições de Estado moderno de direito no mundo, diz que ninguém é obrigado a fazer qualquer coisa ou deixar de fazer, a não ser em virtude de lei. A lei foi pactuada, você tem que respeitar. Mas será que essa força é terrível? É. Você já viu como é que as relações entre os seres humanos acontecem? A relação entre os seres humanos, principalmente aquelas relações mais íntimas, são terríveis. Naquelas relações mais íntimas, são terríveis. E a gente diz, meu Deus, nesse mundo civilizado, não comportaria isso, mas existe. Eu vou dar exemplo para você. Que consiste em fazer lei para os outros cumprir. Vamos supor o seguinte, onde existe isso? No seio da família. É muito comum.
Um homem, uma moça e um rapaz se casam e vão vivendo com culturas diferentes, com modo de observar a lei diferentes, a lei civil, com maneira diferente de observar a lei civil. De repente o rapaz começa a fazer exigência em relação à esposa, porque está dentro da casa dele, fazer exigência que não está dentro da lei civil. Aí a mulher começa a dizer, espera aí, vejamos se eu entendi bem. Você não está inventando lei para que eu cumpra, porque eu conheço a lei civil e eu não sou obrigado a fazer isso. Mas isso não está só nas relações familiares, nas relações empresariais, nas sociais, em tudo quanto é lugar. Até mesmo no trânsito. Acontece de um sujeito, de repente, querer inventar leis para você cumprir. Então isso é o que se chama de força. Isso é terrível. E a sabedoria eu já disse para você que Jesus tem um julgamento severo para os sábios e entendidos. É preciso buscar em Deus a sabedoria. Do mesmo modo, a riqueza. Jesus fala da riqueza que praticamente dispensa comentários, mas vai ser um dos assuntos, um dos marcos mais importantes do nosso ensino. Mas não dá para tratar disso hoje. Eu falei da força, porque isso aqui apodrece as relações entre as pessoas, principalmente no convívio mais íntimo. Então, quando os anjos quando os anjos cantaram, louvaram, fizeram um louvor perfeito com 7 atributos. Jesus disse que todos os seres humanos, que forem considerados dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, viverão como anjos a serviço de Deus. Não se pode esperar tanta perfeição dos seres humanos. Mas a gente está aqui para ensinar o que é certo. Nós estamos aqui para ensinar o que é certo. Mas será quem foi que começou isso? Ensinar o que é certo. Para ensinar o que é certo, Deus comissionou o nosso pai, Abraão, para que ele ensine o que é certo às gerações futuras. E bem que o nosso pai Abraão se esforçou. Ele era tutor de um marmanjo chamado Ló. Só que Ló acompanhou Abraão, andou com ele bastante tempo, negociou, era um gênio do negócio, ficou rico, separou-se de Abraão, foi para a cidade de Sodoma, habitou entre os famosos, enquanto Abraão ficou com a terra fraquinha que sobrou, mas a caminhada de Ló não foi a melhor, não terminou bem. E Abraão continuou na sua tarefa de ensinar o que é certo. Agora a gente vai tratar, em ato contínuo, quer dizer, os versículos seguintes. Temos a proposta de hoje são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Meu Deus! Não. Aquilo é didático. Aquilo ali faz parte daquilo que eu falei no trono, lá quando eu falei do trono. São mais 4 cenários que se descortina. O anjo abre a porta, o ser vivente abre a porta, agora já é diferente. O ser vivente é representante do Evangelho de Jesus Cristo. Ele abre a cortina e a cena se inicia. São 4. Então vejamos só. Qual o significado do cavaleiro que monta o cavalo branco? O cavalo branco ele foi chamado Venha pelo primeiro ser vivente representante do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. É o nosso entendimento. Será que Deus sabia que na confecção da Bíblia colocar o Evangelho de Mateus em primeira ordem? Eu não sei que ele sabia. Agora eu não sei como é que as pessoas
No caso, se eu não me engano, foi Irineu de Lyon que fez essa sugestão. Eu imagino que ele estava bem inspirado. Aí está escrito em Ser 2. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Eu diria que não é determinado, é certo de que ele ia vencer. Então, aqui está. Todo aquele que um dia recebeu Jesus Cristo como Deus, dentro de uma perspectiva de conhecimento, porque Jesus afirma que Deus ensina a todas as pessoas, aquelas que dele aprenderem, vêm a mim, para terem a vida eterna. Todos aqueles, então, que aprenderem de Deus, onde quer que esteja, nos quatro cantos do planeta, por todo, desde que o mundo é mundo, vão para Jesus para ter a vida eterna. Eu falo ao longo do nosso trabalho sobre seio de Abraão e quero muito continuar falando sobre essa maravilha que eu não vou definir hoje. Mas seio de Abraão era um lugar espiritual para onde ia todas aquelas pessoas a quem Deus ensinava e eles aprendiam. Imediatamente após ter sido morto e entregue o seu espírito, Jesus foi ao seio de Abraão levar a sua voz e levou todas aquelas almas ou espírito dos seres humanos para o céu, conforme está escrito em Apocalipse 5. Então, esse cavaleiro branco, ele tem características importantes. Ele traz um arco e não uma espada, e uma coroa, símbolo de nobreza, de realeza. Se você recebeu Jesus Cristo como Deus, é um conceito, ainda que não tenha tido esse significado com essas palavras. Se você se rendeu a Deus em submissão em qualquer lugar do mundo, no seu íntimo, Deus ensinou, você aprendeu. Você pode ter certeza que você é vencedor. Você não pode ter medo de absolutamente nada, nem na terra, nem no céu, porque Jesus afirma que aquele que vem a mim de maneira nenhuma entrará em julgamento e passa da morte para a vida. E aí vem a importância, aquele marco que é o último dia de nossas vidas. As pessoas ficam dizendo, não, eu quero ver o último dia do planeta Terra na consumação do céu, quando realmente eu serei julgado. Nada disso. É o último dia da sua vida e, pelo amor de Deus, não queira ser julgado. Vá na certeza de que não haverá julgamento. E o evangelho todo de Jesus Cristo. O que é um evangelho sinótico? Um evangelho sinótico são evangelho que realmente faz uma descrição como se fosse uma crônica. São 3 sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 têm como arcabouço o evangelho de Marcos, que foi ditado por Pedro, relatando aquilo que ele ouviu de Jesus. E os outros, Mateus complementaram com o que ele viu e o que ele realmente aprendeu. Lucas fez o mesmo, só que Lucas teve uma característica bem importante. Ele fez uma profunda investigação. Isso é muito importante. Então, o evangelho as pessoas dizem, olha, o evangelho do amor é o de João, do amor é o de Mateus. Ele foi tão bem enfeitadinho para ser do amor, que ele realmente ensaiou. A principal característica do evangelho dele era poder ser representado como uma peça teatral. E ele fez isso, declamado em praça pública. Agora aqui nós temos, vamos então na nossa conclusão, o cavaleiro branco tem o significado do Paráclito Consolador, o Espírito da Verdade. Aquilo que o mundo não pode receber. É aquela certeza que temos de que não entramos em julgamento, vivemos em paz, qualquer que seja a aflição. Agora vamos para Apocalipse 6,4. O segundo ser vivente disse, venha. Isso abrindo-se um selo para isso. Então saiu outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. A ele lhe foi dado uma grande espada. Então não foi nem um arco, nem uma coroa, foi uma espada.
É isso que, quer dizer, a guerra, a desavença, a nível pessoal e nacional, a nível das nações, ela acontece quando esse evangelho que Deus ensina a todas as pessoas é violado. E o mais líquido deles, para representar a paz. Porque todo o evangelho de Jesus é da paz. Também o evangelho segundo Mateus, Mateus e Lucas são da paz. E de uma maneira toda especial também o de João. Mas vou dizer no final qual é a importância do de João, qual a diferença. Então é isso. Isso não é uma profecia que vai acontecer, isso é um ensino, isso é didático, isso é um teatro. Dizer, andem segundo o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, Jesus tem a paz para te dar. Jesus quer te dar a paz. Então, já disse para você o que é evangelho sinótico. É aquele que apresenta a vida de Jesus como se fosse uma crônica, um diário. Aconteceu isso. De certa maneira, João também traz isso aqui. É uma narrativa que, de certa maneira, tem que andar na linha do tempo. Como é o Apocalipse, que o pessoal diz, olha, o Apocalipse é meio louco. Tem hora que ele vai na linha do tempo, tem hora que ele sai. De jeito nenhum. O Apocalipse é um livro na linha do tempo. Ele foi editado e eu retirei a edição. Ele não foi fechado e eu cortei o fechamento. Vamos agora para o cavalo preto. Isso está descrito em O Cavaleiro que Monta o Cavalo Preto. É Apocalipse 6, 5 e 6. Ouvi o terceiro ser vivente, no caso representante do Evangelho segundo Lucas. E venha, foi introduzido pelo Evangelho de Lucas. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Então aqui o que acontece? Eu queria mostrar para você uma coisa linda. Uma coisa linda. Como é que Deus fala com os seres humanos? Olha que ensino maravilhoso. Que ensino maravilhoso. Como é que Deus fala com os seres humanos? Eu mostro na 70 semanas de Daniel, um vídeo que está aqui para você ver, que eu recomendo. Eu mostro que a 70ª semana de Daniel, que encerrou-se com a conversão de Paulo, Jesus apresentou para ele, não numa teofania como se apresentou a mim. Ele se apresentou a mim numa teofania. Ele falou comigo sem abrir a boca. Ele falou a Paulo sem que ele fosse visto. Paulo ouviu a voz e não viu a teofania. Eu vi a teofania. Não ouvi a voz, mas ele falou comigo. É maravilhoso e acontece muito. Então é muito comum. Olha como diz aqui como descreve o autor do livro. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo o que parecia ser uma voz. Ele não disse, eu ouvi uma voz. A minha experiência também foi assim. Eu ouvi o que parecia ser uma voz. É muito comum nas revelações que me aparecem. Eu ouvi o que parecia ser uma voz. Paulo não. Paulo ouviu, mas não viu a teofania. 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui, se nós dermos uma olhada, o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Que coisa boa! Tinha na mão uma balança. Você já viu qual é o símbolo da justiça? Uma balança. Uma balança. E sabe que justiça é essa? É social. Você sabe onde ela começa?
leia o Evangelho de Lucas, como ele é introduzido no ensino de João Batista. João Batista não é um ser histórico, não. Ele é além de histórico, ele é profético. João Batista foi anunciado nas profecias, que ele é a voz do que clama no deserto. Ele tinha mais poder do que alguém que só aparece no Evangelho como histórico. Será que nós olhamos para esse cavaleiro como sendo uma coisa que vai nos ensinar? Nos ensinaram a isso? Não nos ensinaram a olhar para esse cavaleiro como se ele fosse alguém que nos ensina, não. É uma catástrofe que vai sair pela frente, nada disso. Nada disso. O que diz João no Evangelho de Lucas? E Lucas se baseou numa profunda investigação. Ele não fazia parte daquele grupo que acompanhava Jesus. Ele fez uma profunda investigação. Então, João diz exato, as pessoas que iam a João, a voz, sendo João a voz do que clama no deserto. O que faço, João? E João deu aquela recomendação a soldados, a funcionários e a todo mundo. Esse é o princípio da justiça social que nós vimos sendo implantada no mundo pela mão do homem. Nada contra, mas não funcionou. E não funciona. Então é muito maravilhoso que a gente olhe para isso como algo que vai influenciar a sociedade. Por que que ninguém nunca enxergou dessa maneira? Porque não tinha revelação divina. E como é que isso influencia a sociedade a nível de nação? Uma nação de homens justos é uma nação justa. Agora eu quero mostrar o último cavaleiro, o cavalo amarelo, que se encontra em Apocalipse 6, 7 e 8. Vamos ver. O significado do cavaleiro que monta o cavalo amarelo. Vou ler. Ouvi a voz do quarto ser vivente, representante do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre um quarto da terra para matar a espada pela fome, pelas pragas, por meio de animais selvagens da terra. Nós costumamos dizer, para quem quiser ouvir, que o Evangelho de Jesus Cristo segundo João é o Evangelho da paz e do amor. Não nego que seja. É lindo, maravilhoso, não tem nada mais bonito desse mundo. Mas ele, acima de tudo, o Evangelho da paz interior pessoal. É o Evangelho que leva você a razoar com Deus. A razoar é colocar sua razão diante de Deus e dizer, Senhor, sonda-me, intervém na minha vida, toma conta dos meus pensamentos, toma conta dos meus pensamentos, toma conta dos meus pensamentos. Toma a minha vida nas tuas mãos porque ela está desgringrelhando. É isso, é o Evangelho da decisão. É impossível que alguém sensato leia o Evangelho de Jesus Cristo mediante a experiência, quer dizer, vivendo a experiência, que eu vou acabar de mostrar para você, a experiência cristã e não se decida receber Jesus Cristo como Deus. Eu não digo que você se decida a entrar numa igreja e se institucionalizar, mas a viver seu dia a dia na presença de Deus, adorando em um altar de barro. O que é um altar de barro? É aquele altar que não te custa nada. Aguardar os 10, te esforçando para guardar os 10 mandamentos e esperando que nas tuas inúmeras decisões éticas na tua vida, o Paráclito Consolador, o Espírito da verdade te ajude a tomar decisões éticas. A tomar decisões éticas e que te dê muita paz. Mas o que diz aqui é mais profundo. Ele diz, olha aqui, seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades seguia de perto. Ou seja, existe uma morte espiritual? Existe. O que acontece com seres humanos que de livre e espontânea vontade se decide a rejeitar a Deus? O que acontece com eles?
eles se tornam anjos maus. E no último dia serão destruídos, conforme eu já ensinei aqui em Daniel. Então é preciso evitar essa morte. E olha o que está dito aqui. Qual é o nosso ensino a respeito de Jesus? É que você tome essa decisão, esse é o evangelho da decisão, onde você decide onde passar a sua eternidade. Ser destruído em um lago de fogo, ou viver para sempre como anjo, se tornando digno da mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, como Jesus chama, convida, ensina. Essa é a seriedade do evangelho de Jesus Cristo. Olha o que ainda diz aqui. Mas o que eu vou ensinar a respeito dessa parte final é refutável. O que quer dizer que é refutável? É um entendimento meu. Me foi dado revelação para retirar a edição que há no livro de Apocalipse. Mas não foi me dado mandato para que eu seja o pontífice, aquele cara que dá a última palavra sobre todas as coisas, de forma alguma. Então diz o seguinte: foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, pela praga, por meio de animais selvagens da terra. Bom, olha como a coisa aqui é importante. Dizem que uma determinada proporção de pessoas irão se perder. Eu não acredito em nada daquilo porque eu retirei e joguei no lixo. Fazia parte da parte editada. Agora isso aqui não está editado. Eu não tenho mandato para tirar isso aqui. A minha conclusão é que existe uma cota de 1/4 de pessoas, desde que o mundo é mundo, que não seguirão o ensino de Deus, porque Deus ensina a todas as pessoas. É refutável. Mas eu imagino que também, mais que 1/4 eu tenho certeza que não é. Mas ainda tem aquela questão. É refutável. É refutável. Eu só posso pensar que existe 1/4 dessa situação que Deus vê que 1/4 dos seres humanos escolherão não aprender com ele. Espero que não seja você. Espero que não seja eu. Agora eu quero te convidar para a experiência cristã. E que você entenda que os cavaleiros do Apocalipse de jeito nenhum são profecias para o futuro. São realidades a serem vividas pela sociedade até, como Jesus diz, até que eu venha. Só que essa vinda de Jesus é no último dia. Até que eu venha no sentido individual, que eu venha para você no último dia. Então vamos para a nossa, eu vou falar para você, vou te convidar para a experiência cristã. A experiência cristã, eu chamo cristã porque quero, mas ela é uma experiência universal. Os 70 primeiros capítulos da Bíblia são responsáveis pelo processo civilizatório da humanidade. E lá nós encontramos um personagem muito parecido com cada um de nós, chamado Jacó, nosso pai Jacó. Essa experiência que ele viveu está relatada em Gênesis 28, de 10 a 22. Em que ele realmente tinha uma vida muito torta, ia fugindo de um crime, de uma situação que ele ia fugindo do irmão, o irmão queria matá-lo porque ele tinha enganado o irmão. Aí ele se encontrava numa situação muito difícil e lá ele se encontrou com Deus. E esse encontro com Deus pode ser resumido em 3 coisas importantes. Cada um de nós precisa, esse mito, ele tem que recair sobre todos nós, porque Deus espera nos ensinar da mesma maneira, nos ensinar o que é certo. Como ensinou a Jacó, nosso pai Jacó. Então vejamos só, para que você faça a sua experiência com Deus, é chamada experiência cristã, eu te convido. Toma a tua decisão de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, e levar Deus a sério de acordo com o Evangelho. Mas se você não conhece o Evangelho, procura levar Deus a sério, tanto quanto pelas regras que há na sua alma sobre o que vem a ser certo, até que você encontre o Evangelho de Cristo, para te convencer disso, e você o receba como Deus. E que você se coloque diante de Deus em oração. Leva a tua vida, o teu problema, a tua ansiedade em oração. E que você exerça a compaixão.
Essa compaixão tem mais de um significado, ela é muito ampla. Desde a maneira como você abre a boca para se comunicar com o seu próximo, até a maneira como você socorre as pessoas. Tudo isso é compaixão. Procura colocar na tua vida um senso de compaixão, um senso de verdade, de oração, de compaixão que mude a tua vida. Essa é a experiência cristã, essa é a razão de ser do meu trabalho. E a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, seja a regra que te santifica. Eu tenho também Eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe um like se for o caso. Eu tenho um compromisso de orar pelas pessoas. No final de cada vídeo eu vou orar agora. Eu vou orar por aquelas pessoas que estão com problemas. Eu sei que eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira, osteoporose. E tenho orado por muitas pessoas, Jesus curou uns e outros não. Eu estou chamando você para uma experiência de já se imaginar, crer no céu que te espera, numa eternidade onde impera a justiça e o amor. É a presença de Deus. E que você pode experimentar esse amor, essa justiça, essa presença de Deus pela experiência. Eu quero orar para que Deus... Eu quero só me juntar a você em oração. Pela tua causa, pela nossa causa. Vamos orar. Deus Santo, eu te agradeço porque eu sei que todo o meu trabalho é feito sem o esforço da mão humana, essa revelação que me foi dada. Não me custou nada. As revelações que me foram dadas foram sem o esforço da mão humana. Deus maravilhoso, eu te apresento as pessoas que nesse momento, eu ia em qualquer momento de suas vidas se dirigirem a Ti. Que elas façam uma oração completa. Que confesse seu pecado para o arrependimento. Que apresente durante as suas vidas a gratidão necessária para que possam enxergar o favor de Deus. E que faça uma petição justa e necessária, como Jesus manda. Deus maravilhoso, tem me ouvido tantas vezes. Vem, Senhor, agir na vida daquelas pessoas que estão lutando pela vida, às vezes com problema de saúde, problemas da sobrevivência, do dia a dia, problemas existenciais que não têm cura a não ser pela tua intervenção. Deus maravilhoso, vem tomar conta dos nossos pensamentos. Vem tomar conta do nosso pensamento. Vem vigiar nossas palavras e nossos atos, para que nós possamos viver, agir de maneira santa, pensar de maneira santa e falar de maneira santa, para que possamos reconhecer a vantagem de te seguir, de te amar e receber Jesus Cristo como Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.